Cortar o vídeo. Muito bom dia, comunidade triunfense, muito bom dia para você que está acompanhando a nossa live hoje ao vivo aqui do posto de saúde do município de Triunfo, para conversar um pouquinho com a nossa comunidade triunfense sobre os acontecimentos, sobre o coronavírus, que afeta todo o Brasil, não só o estado do Rio Grande do Sul. Mas para nós o que interessa mais é saber dos acontecimentos e se tem as informações que o doutor vai passar para nós, o secretário Álvaro Tomás, aqui do nosso querido município de Triunfo. Algumas perguntas a gente vai estar, vocês podem mandar que nós vamos tentar a responder. Em primeiro lugar, bom dia, secretário de Saúde Álvaro Tomás, aqui do município de Triunfo. Bom dia, Alex, bom dia a todos. A gente resolveu fazer esse comunicado aí com a nossa comunidade para prestar algumas informações e, para tanto, a gente solicitou ao nosso, um dos mais renomados médicos que a gente tem aqui na nossa Secretaria de Saúde, o Dr. Stefano, que todos devem conhecer, especializado em medicina de família, vem trazer algumas informações para todos de como será o comportamento frente a essa crise. Bom dia, Alex, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia pessoal, os moradores da cidade de Triunfo, né? Como o secretário falou, acho que grande parte do município eu atendi já nessa minha estada aqui em Triunfo, né? Então, imagino que as pessoas já estejam familiarizados a mim, né? Bem, gente, a gente queria esclarecer então algumas coisas a respeito do coronavírus, né? Que medidas tomar nesses próximos dias. A gente vê aí nas redes sociais pipocando informações, pipocando perguntas, dúvidas, né? Infelizmente, muitas fake news acabam se disseminando pelas redes sociais, né? Então o município resolveu, através do canal, esse canhão que é o Facebook, esclarecer algumas coisas acerca do coronavírus, tá? Então, o que é o coronavírus, tá? O coronavírus é uma virose conhecida há bastante tempo. O coronavírus, na verdade, é uma família de vírus, tá? Que anteriormente a essa epidemia que nós estamos vivendo agora, tá? Causava sintomas respiratórios discretos, brandos, né? Se estima que no mundo todo os coronavírus eles sejam responsáveis por 5 a 35% dos resfriados comuns, né? Então, os vírus anteriores a essa versão de 2019, os vírus mais antigos causavam resfriados comuns. Acontece que antes desse surto de 2019, nós tivemos 2 surtos graves por coronavírus, por variantes do coronavírus, que foi a MERS, né, que atingiu o Oriente Médio, e a SARS, que também atingiu a Ásia, né? Esse vírus da SARS com muita gravidade, né? O coronavírus de 2019 ele tem muita similaridade com o vírus da SARS. Se estima que tem até 87% de homologia entre o SARS-1, né, e esse novo coronavírus que está sendo chamado inclusive de SARS-CoV-2, tá? Tamanha é a homologia que ele tem com esse vírus antigo.
atualmente, né, esse vírus se disseminou de uma forma muito maior já que o primeiro vírus da SARS, tá? Causando impacto mundial, com uma taxa de transmissão elevada, e isso fez a OMS declarar, por essa taxa de transmissão elevada, a abrangência de inúmeros países, fez a OMS declarar uma emergência mundial e uma pandemia, né? O que é uma pandemia? Pandemia é quando a gente tem uma taxa de contágio superior a 1, né? De um paciente para um possível contaminado, e essa taxa vai se elevando e as fronteiras dos países vão sendo rompidas pelo vírus e ele ganha uma escala mundial, né? Em 2019, 2020 a gente tem o mundo globalizado, tem acesso, as pessoas têm acesso ao mundo todo de maneira muito fácil, né? Então a gente tem essa disseminação do vírus também de maneira muito fácil. O coronavírus ele se transmite basicamente por gotícula, né? Por fomites, como a gente diz, né? E a transmissão se dá também por contato, né? Então essa transmissão facilitada requer das pessoas medidas de barreira, de evitar contato social e evitar ambientes fechados, evitar proximidade. Por isso as autoridades todas, tanto do país, quanto do estado, quanto do município, estão solicitando nesse momento esse distanciamento social, tá? Para que esse distanciamento social, como o vírus tem dispersão por gotícula, tem dispersão por contato, a gente deve manter esse distanciamento para não se contaminar, tá? O coronavírus, para ressaltar, gente, ele passou a ter esse caráter de emergência, que ele contamina as pessoas de uma maneira muito fácil e, infelizmente, ele tem uma mortalidade que a gente considera para vírus em geral não muito pequena, né? A mortalidade global, segundo a OMS, está chegando a 3,4%, tá? Isso quer dizer que é um vírus que não é simplesmente mais uma gripe. Hoje a gente não pode mais levar o coronavírus desse modo, né? Ter essa impressão leviana quanto ao coronavírus. O que a gente tem hoje, a situação de momento, é de um vírus que tem um potencial de mortalidade maior que o da gripe, né? E um potencial de contágio que a gente está vendo exponencial. Como é um vírus novo, né? O coronavírus é um vírus de RNA, tá? Para vocês entenderem, os vírus eles podem ser ou de DNA ou de RNA. O vírus de RNA cadeia simples, tá? Como ele tem, por ser uma cadeia de bases nitrogenadas simples, ele está mais sujeito a mutações. E esse coronavírus que surgiu é um vírus que sofreu algumas mutações do vírus da SARS, do primeiro vírus da SARS. Então é um vírus que tem um comportamento novo, né? E a ciência ainda não está bem a par do comportamento desse vírus. Os vírus mais conhecidos, como influenza, a gente sabe exatamente a taxa de contágio, a gente sabe exatamente as temperaturas em que ele funciona melhor, a gente tem tratamento, tem vacina, e por ser um vírus novo, com essas mutações do genoma do vírus, a população inteira está suscetível ao vírus, ao contágio, porque a gente não tem defesa montada contra esse vírus, né? E isso faz ele não poupar absolutamente nenhum grupo populacional. Todo mundo está sujeito, tá, à infecção pelo coronavírus. O que a gente quer nesse momento, né, é que as pessoas tenham consciência, tá, de que os serviços de saúde vão ser muito sobrecarregados, né? Porque se trata de uma pandemia, porque se trata de um vírus que facilmente contagia, e isso vai fazer os serviços de saúde acabarem por exceder a capacidade de atendimento, né? Que a gente sabe, no Brasil, o sistema de saúde já trabalha
quase que no limite da sua capacidade, para não dizer no limite, né? Então a gente vai ter que criar uma resposta, vai depender de esforços governamentais, esforços da sociedade, para conseguir desenvolver uma resposta a essa emergência mundial, né? Como recado, assim, eu sei que vai ter várias perguntas, a gente vai respondendo à medida que as pessoas vão perguntando, mas como recado inicial, né? Algumas medidas já estão sendo tomadas, já foram adotadas pelo prefeito, né? Já foram adotadas pelo governador, medidas já foram adotadas pelo Ministério da Saúde, mas de maneira geral a gente quer desaconselhar principalmente os grupos mais vulneráveis, então os idosos, pessoas acima de 60 anos, né? Hipertensos, que são os que mais foram afetados na China pelo coronavírus, diabéticos, imunossuprimidos, né? Pacientes em tratamento de câncer, crianças com alguma susceptibilidade imunológica, que procurem o serviço de saúde, tá? E em casos realmente necessários, né? Porque o vírus é de contato. Os serviços de saúde, as salas de espera dos serviços de saúde acabam aglomerando as pessoas atrás de ajuda, de necessidades de saúde, né? O que é isso? O que acaba acontecendo? Como as pessoas que procuram o serviço de saúde, via de regra, estão lá doentes, né? A gente acaba selecionando no ambiente de saúde todo mundo que está contaminado. Então o que a gente quer nesse momento é que as pessoas que não precisam de uma maneira urgente do serviço de saúde, né? Que estão lá com a receita vencida, que estão lá para trocar um pedido de fisioterapia, uma solicitação que possa aguardar, que aguardem, né? E em não podendo aguardar, o que a gente pede? Que essas pessoas mais vulneráveis, né? Que possuem comorbidades, que têm idade avançada, que elas não procurem o sistema de saúde se não estiverem sentindo nada, né? Que elas peçam para um familiar ir buscar a sua receita e trocar a solicitação de alguma demanda, né? Para que não se exponham, principalmente esses vulneráveis agora, a gente quer que evite o contato social, tá? Ontem eu já vi assim, as pessoas perguntando, né, em redes sociais, doutor, mas quando é que a gente vai então? Quando é que eu procuro? Se não é para isso, eu tô lá com uma coriza leve, se eu tô com a garganta arranhando um pouquinho, quando é que eu devo ir então, né? O que a gente tem visto, gente, é assim, a evolução da doença é bem abrupta, né? A doença tem uma média de tempo de incubação de 3 a 5 dias, tá? Esse tempo de incubação, ele pode se prolongar um pouco, né? Mas em média é de 3 a 5 dias. O que a gente vê nos primeiros dias é uma evolução branda, com sintomas discretos, né? Uma coriza, uma coceirinha na garganta, né? Espirro, um pouco de tosse. E durante a evolução do quadro a gente vê o surgimento da febre, tá? Para deixar bem claro, febre é temperatura axilar, tá? Medida na axila, termômetro na axila, se é o termômetrozinho de mercúrio, 5 minutos na axila, temperatura corporal acima de 37,8 é febre, tá? Então essa temperatura corporal de febre, que a gente vai lá e bota o termômetro de novo, e a febre começou a aumentar, a gente mediu uma hora, estava 38, 2 horas depois está 38,5, né? Nessa curva térmica ascendente, a gente já pede que a pessoa procure a unidade, tá? E o que a gente tem visto em relação ao coronavírus especificamente, e que é o sinal que mais chama atenção, tá? É a falta de ar, que os médicos chamam de dispneia, tá? Então o paciente começou com sintomas gripais, né? Se sente bem, não sente aquele mal-estar, não está apresentando temperatura em elevação, né? Tá bem, não procura o serviço de saúde, né? Tratar com antitérmicos em casa, né? Fazer bastante higiene das mãos, isolar. Essa pessoa que está espirrando, ela deve se isolar, né? O que a gente tem visto é que o coronavírus, embora sejam poucos os casos assintomáticos, a gente tem visto que o coronavírus normalmente não tem tantos casos assintomáticos quanto a influenza, ele pode ser assintomático ou oligossintomático, com poucos sintomas. Então, se essa pessoa tem poucos sintomas,
não deve procurar o serviço de saúde justamente para não lotar o serviço de saúde. Mas ela não deve, a partir daí, continuar mantendo contato social como se nada estivesse acontecendo, né? Pela primeira vez, eu acho que no Brasil, a gente está tratando o resfriado como uma coisa mais séria, né? E levando um pouco os resfriados mais a sério. Então, essa pessoa que está resfriada, ela não deve mais ter contato social, tá? Ela deve se isolar da família para proteger as pessoas que estão ao lado, tá? Mas esses sintomas chamam muito atenção. Então, a curva térmica ascendente e a falta de ar. Na falta de ar, tá? Procurar sim assistência médica, tá? Porque a gente vê que o quadro do coronavírus, esse quadro que se assemelha muito ao da gripe, os sintomas são muito parecidos, eles vão piorar, pioram bastante rápido. Então, o paciente iniciou com febre, curva térmica ascendente e deu falta de ar, sim, procurar assistência do posto de saúde, do hospital, do pronto atendimento, porque sim, vai ser necessário uma avaliação maior. Tá. Doutor, duas perguntas aqui, ó. Algum caso suspeito aqui no município de Triunfo? Algum caso aqui? Porque a gente observa muito nas redes sociais, muitas pessoas elas não têm um pouco de conhecimento, aí botam alguma coisa no Facebook, já pode alarmar a comunidade. A gente tem algum caso aqui suspeito aqui no município de Triunfo? Na verdade, eu não estou atualizado da situação de Sim. ontem, tá? Até é uma falha minha que eu não conversei ontem com a vigilância em relação a isso, tá? Mas na região, sim. Na região ontem foram notificados casos de casos suspeitos, tá? Na vigilância encharqueada já 2 casos foram afastados. Isso tá lá no site do SEVES, tá? Quem quiser essas informações atualizadas, procurar no site do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, que é o SEVES, tá? É seves.org ou .gov.br, tá? Colocou no Google lá SEVES RS, a gente já tem acesso à página. Sim. E ali tem o boletim epidemiológico produzido diariamente. E ali estão todos os casos suspeitos, tá? Então, eu não sei se o Tomás tem conhecimento, mas a princípio, até ontem eu não me recordo de nenhum caso, não sei se... Não, foi feito 2 coletas, mas a gente não tem ainda o resultado. O que se tem, então, são 2 suspeitas. Então, para acalmar até o pessoal que estão em casa, aí, pro pessoal, muitas coisas, né, Tomás, a gente, ontem à noite no Facebook, tem tantos casos no centro, tem tantos casos no estaleiro. Então, para tranquilizar a comunidade, até o momento não tem nenhum caso confirmado ainda. A minha resposta seria que não tem, exato. Os testes estão correndo, eles demoram um pouquinho, tá? Em princípio, é uma preocupação legítima se já está tendo casos na comunidade, tá? Sim. O que eu quero salientar é que a gente não fique nervoso olhando isso diariamente ali, deixem para os profissionais de saúde fazerem isso, tá? Porque, assim, a gente já tem casos de transmissão comunitária em São Paulo e Rio de Janeiro, já tem casos de transmissão comunitária em Santa Catarina, e brevemente a gente vai chegar nos casos de transmissão comunitária também no Rio Grande do Sul, tá? Os pesquisadores italianos, eles ontem divulgaram que o vírus provavelmente estava circulando na Itália desde janeiro, né? E o surto iniciou em fevereiro. Então, essa disseminação de casos, ela vai acontecer, tá? O que a gente tem que ressaltar? 80% dos casos, a pessoa vai passar pelo coronavírus e vai ter sintomas brandos, né? Vão ser sintomas de um resfriado, né? Porque é a característica dos coronavírus. Como eu falei, lá no início, desde 1937, a gente tem conhecimento do coronavírus. Ele foi descrito nessa época, tá? Existiam quatro cepas, 2 de alfa coronavírus e 2 de beta coronavírus. E esses vírus eles sempre causaram doenças brandas em humanos, né? Sem chamar atenção, né? Nem sequer assim, registro de gravidade maior. Os 2 coronavírus que vieram na sequência e esse novo coronavírus do ano passado, sim, esses vírus eles têm uma importância de saúde pública bastante maiores, tá? O quadro clínico, sim, ele fica grave, né? Mas, como eu falei, 80% dos casos, eles vão ser de quadros brandos, tá? De 3 a 5% as pessoas não vão nem saber que tiveram coronavírus,
né? Sim. Então ficar sabendo se tem disseminação comunitária acaba por a gente, né, ficar mais ansioso, ficar com mais medo da doença, e o medo muitas vezes acaba fazendo com que a gente não raciocine direito, né? Essas coisas, eu ontem li um comentário de um infectologista amigo, né? Foi meu preceptor durante os anos de faculdade. O coronavírus tem 4 genes, né? É um vírus de apenas 4 genes. O ser humano tem 25 mil genes, né? Então, com esses genes a mais, a gente tem que usar como estratégia para vencer o vírus, né? A gente não pode deixar um vírus de 4 genes ganhar de um ser complexo que tem 25 mil genes e tem o cérebro funcionante para elaborar estratégias para a gente combater o vírus, né? Então, o pânico a gente já sabe, né? Que o medo e o pânico acabam fazendo a gente não raciocinar. Entre os braços e o coração, a gente tem que colocar o cérebro, gente, né? E a gente tem que saber ficar atento às demandas aí, às solicitações do poder público que está trabalhando incansavelmente para a gente enfrentar isso, né? E não é com medo, com pânico que a gente vai enfrentar esse momento, tá? É um momento em que a gente tem que ter, acima de tudo, autocontrole, a gente tem que ter, acima de tudo, calma, né? E obedecer o que as pessoas que estão estudando a epidemia nos orientam, né? No momento agora, né? As aulas estão canceladas, né? A gente está solicitando essas medidas de isolamento social. Então, o que a gente pode fazer é não ficar lá interessado se tem o fulano que está com coronavírus, né? A gente teve influenza, né? E a gente não ficou assim querendo saber quem estava com influenza, quem não estava com influenza. Isso não é uma sentença de morte, né? É sim um motivo para aquelas pessoas que os casos suspeitos têm de se isolar, os contatos desses casos suspeitos têm de ser isolados, né? Isso é uma medida que realmente é eficaz. Então, o que a gente tem que usar nesse momento é a estratégia, evitar as aglomerações, evitar o contato social, tá? Sim, aqui, doutor, outra pergunta aqui, ó. E as crianças que vão ao pediatra mensalmente para fazer as consultas de rotinas? Continua normal? Inclusive antes disso, a gente, tecnicamente, nós vamos discutir hoje à tarde, a gente tem uma reunião para tratar especificamente disso aqui na Secretaria de Saúde, e eu acho que depois dessa reunião, provavelmente a gente vai tomar algumas deliberações e a comunidade vai ser informada, tá? Eu inclusive já estava comentando com vocês antes aqui, né, na sala, que a Agência de Saúde Suplementar, a ANS, né, ela já orientou as pessoas a remarcarem as suas consultas eletivas, tá? Por que essa medida? Porque, de novo, é aquela história da seleção das pessoas doentes. Se eu estou indo no pediatra lá para ver uma condição grave, isso se justifica. Agora, eu ir simplesmente pela rotina, né, eu vou ter que colocar na balança o risco-benefício, né? Nesse momento, o risco de tu levar uma criança no pediatra, num consultório médico, enfim, num local de saúde, ele não está valendo benefício para uma condição eletiva. Então, a ANS sugeriu que as consultas eletivas fossem todas suspensas para que a gente use toda a força de trabalho para o combate da epidemia, né? Então, a gente vai deliberar essas coisas hoje à tarde, mas a minha recomendação pessoal, né, eu não posso falar em nome do que a gente ainda vai deliberar, mas sim, o que eu recomendaria é que adiasse isso, deixasse isso para um momento em que a poeira baixe, né? Não sei se ficou claro. Não, ficou claro. Aqui, ó, muitas pessoas aqui, o pessoal está botando, bom dia, muitos não estão levando a sério, doutor, o que está acontecendo, por achar que é uma gripe simples. Acho que o povo precisa se conscientizar cada vez mais do que está acontecendo, o que pode acontecer. Essa história da gripe a gente já ouviu, né? Sim. Eu tenho dito aí nas minhas redes sociais, eu não gosto de ficar comentando muita coisa porque isso sempre gera polêmica, a gente é meio taxado como alarmista e tal.
né? Mas assim, gente, a influenza H1N1 foi declarada pandemia, agora esse surto de coronavírus, surto não, né? A pandemia de coronavírus também foi alertada pela OMS. O que a gente tem visto é uma taxa de transmissão similar ou até maior do que da influenza, e a gente vê no mundo inteiro uma mortalidade maior, né? Sim. Então, contra isso são fatos, né? Isso não tem como a gente comparar. A influenza, a gente hoje já tem vacina, hoje tem tratamento. Para o coronavírus não existe vacina até o momento e não existe um tratamento específico liberado até o momento. Talvez fosse uma das próximas perguntas. O tratamento da doença é de suporte, né? As pessoas que ficam graves acabam necessitando suporte ventilatório, né? Então o tratamento é de suporte ventilatório para poder substituir a condição pulmonar daquela pessoa que está com o pulmão avariado naquele momento, né? Então, como não tem tratamento específico, não tem vacina, a mortalidade é maior, né? A transmissibilidade é igual ou até maior, né? Essa história da gripe, da influenza, acho que a gente pode começar a entender que não é só uma gripe, tá? As pessoas falam muito do número absoluto de casos, né? Sim. Doutor, mas morre no Brasil, sei lá, 20 mil casos de influenza no ano, né? O problema não é o número absoluto de casos, né? O problema é a taxa de crescimento que está se tornando exponencial do coronavírus, né? E a susceptibilidade geral. Contra a influenza a gente já teve gripe uma vez na vida e a gente vai adquirindo imunidade contra. Essa cepa do coronavírus é uma cepa nova, ninguém tem imunidade contra. Então está todo mundo suscetível, né? E por essa suscetibilidade, a taxa de transmissão está muito elevada. E como não tem tratamento, não tem vacina, né? As coisas não são mais comparáveis. O coronavírus é uma emergência que tomou proporções mundiais. Atitudes do momento dos governos do mundo inteiro estão sendo mais drásticas, né? Então, essa história da gripe já não dá mais para usar como argumento, né? Não que a gente queira ser alarmista, não, mas nosso papel enquanto profissional de saúde, né? Enquanto Secretaria de Saúde, é para fazer as pessoas se darem conta de que tem que se proteger, né? Depois não adianta a gente ficar comparando as situações. O momento é de uma crise muito séria e as pessoas têm que entender isso. Então, assim, a mensagem de agora das autoridades é ficar em casa. Gente, vamos ficar em casa. Muito bom. Muitas pessoas dando os parabéns aqui, secretário e também o doutor, por esse esclarecimento para a nossa comunidade, né? Porque deixa, às vezes, as pessoas em pânicos. Principalmente muitas pessoas às vezes não sabem do que está acontecendo, vão para o Facebook e deixa as pessoas mais nervosas ainda, né, secretário? Como a gente estava acompanhando de noite pelo Facebook. Então, tranquilizar nossa comunidade, doutor. Até o momento, nenhum caso confirmado em Triunfo. Nenhum caso confirmado, tá? Esse pânico que tu te referiu, Alex, na verdade, assim, o que a gente tem visto nos últimos anos é um crescimento absurdo, né, da informação científica no mundo todo, né? Hoje, o que a gente tem de informação científica transitando no mundo também é muito maior do que a gente tinha 5 anos atrás, né? Então, aqui eu brinco que eu estou no grupo aqui do WhatsApp dos meus ex-colegas de faculdade, estou no grupo do WhatsApp aqui dos médicos da região, e o que a gente tem transmitido de informação técnica, informação científica através desses grupos, através das redes sociais, a gente recebe através dos sites dos jornais médicos, é impressionante o quanto a gente já descobriu em relação ao coronavírus nesses 4 meses de doença, né? Então, sim, está todo mundo trabalhando, está todo mundo dando atenção a essa crise, e o que a gente tem que fazer agora, como eu falei, é obedecer o que as autoridades estão nos propondo, né? Obedecer o que as autoridades estão solicitando que a gente faça, né? Não adianta a gente entrar em surto, né, em histeria, e ir lá e acabar sobrecarregando a capacidade de atendimento de serviços, se contaminando no ambiente de saúde. Hoje o lugar onde mais aglomeram pessoas doentes é o lugar mais fácil da gente contaminar.
Então, fiquem em casa se não tiverem esses sintomas que eu falei, de curva térmica ascendente, de falta de ar, né? Tratem com higiene nasal, se isolem. Mas eu não sei se é uma rinite ou se é um coronavírus, né? Meu nariz está coçando, estou com um pouco de coriza. Nessa hora, gente, não é demais pecar por excesso, né? Então, tá com sintoma respiratório, se isola, né? Eu não quero transmitir para os grupos suscetíveis. Eu tenho a minha avó lá que faz uma semana que eu não vou visitar. Agora não é o momento de ir lá, né? O que os epidemiologistas falam muito disso, né? Quais são os grupos, o grupo não vulnerável, tá? O grupo que está mais contaminando com coronavírus, por exemplo, nos países asiáticos, é a faixa etária de 20 a 49 anos. Por que é a faixa etária de 20 a 49 anos, tá? Existe até alguns estudos lá de polimorfismos dos genes do epitélio respiratório dos asiáticos que talvez deixe eles mais suscetíveis à infecção pelo coronavírus. Isso é discutível, não tem nada provado ainda, mas o que é evidente é que essa faixa etária de 20 a 49 anos, ela transita mais, né? São as pessoas que são economicamente ativas, então elas vão para o trabalho, elas voltam para casa, elas vão na academia, elas vão no clube, né? Elas vão em festas. Essas pessoas que transitam mais estão se contaminando mais, né? E esses que transitam mais, que estão se contaminando mais, são os que são a maioria que não vai adoecer tanto, né? Não é proibido que uma pessoa de 20 anos interne na UTI com coronavírus. Já aconteceu, tá? Mas são os que menos vão precisar. Só que esses são os maiores vetores, né? Então a gente tem que se conscientizar de que a gente está carregando isso para os mais vulneráveis, que são os que realmente, na maioria dos casos, vão precisar de internação e UTI. Então agora não é hora de ir lá visitar o avô, a avó, né? Agora é hora da gente ficar em casa, né? Hoje tem tecnologia, que tá com saudade do avô e da avó, manda um vídeo, né? Manda uma mensagem e o contato tem que ser esse, né? Sim. Secretário Álvaro Tomás, isso aqui é uma pergunta que a gente mesmo pode responder também, né? Pessoal, só uma dúvida, não teria como a Secretaria de Saúde pôr álcool em gel para a população, já que mesmo no momento mais indicado na proteção contra o vírus? Não há essa possibilidade. Isso vai ter que ser individual falta também está sendo grande, de né? cada um, porque até nós estamos tendo dificuldade de conseguir insumos para combater essa crise. Sumiu do mercado o álcool gel, né? Também gostaria de dizer para todos que estão nos assistindo que nós tivemos uma reunião com o gabinete, juntamente com o prefeito e algumas secretarias que atendem mais o público em geral. Sim. Né, o Conselho de Saúde, o Conselho Tutelar, enfim. E aonde o prefeito decidiu então tomar algumas atitudes para minimizar, né, a ida de pessoas e a exposição de funcionários também a esse vírus. Então a prefeitura vai ter meio expediente de atendimento ao público e meio expediente interno. A Secretaria de Saúde vai ter é a única secretaria que vai funcionar integral, tá? Mas a gente também tem os nossos funcionários, que a gente tem que preservar a saúde deles. Até para poder prestar um bom serviço, eles têm que estar em plena saúde, né? Não é verdade? Então, o que a gente quer dizer com isso? Os profissionais médicos que atendem aqui no postão, principalmente, que são as especialidades, eles vão continuar aqui. Não é preciso, se não há uma urgência, não é preciso reagende para mais tarde. Não, vamos ficar em casa, vamos ouvir o que o Dr. Stefano exaustivamente falou aqui agora. Fiquem em casa, protejam seus familiares, né? Se for uma coisa que apresente os sintomas, como foi colocado pelo doutor, procure a sua unidade de saúde, né? Mas por uma coisa simples, evite.
evite de ir no posto, evite de vir do postão, evite de ir no supermercado. Né? E aqui eu vou dar um parênteses para citar um exemplo. Ontem eu fui ali no mercado e aí pensei, eu vou perto das 8 que está fechando, não vai ter ninguém, estava lotado. Aí eu voltei da porta. Isso não, gente, isso aí não é uma brincadeira. Vocês têm que evitar ao máximo a exposição, ficarem em casa, porque não existe tratamento. Hein? O tratamento que existe é antitérmico, não é, doutor? É isso aí. É antitérmico e não é qualquer antitérmico, não se automedique, né? Se vocês tiverem febre, que como o doutor colocou, 37,8, procure uma unidade de saúde, procure o médico para ver qual medicamento vocês podem tomar. Porque tem determinados medicamentos que potencializam o vírus. Então não tome em casa sem consultar o médico. A troca de temperatura, doutor, ela também, né, pode ser uma gripe, também a pessoa já ficar meio, mas é o coronavírus que eu tô. A troca da temperatura agora, tivemos temperatura aí de 43 graus, agora já vai ficar em torno dos 28, 29 graus. A pessoa que sofre com a temperatura, ela também pode ter uma diferença. A gripe e o coronavírus. Muito boa a tua pergunta, Alex. Deixa eu só complementar isso que o Tomás falou, tá? Quando a gente toma essas medidas de fechamento das coisas, né? Por isso os epidemiologistas avaliam muito bem essas questões de fechamento de tudo, porque começam a faltar insumos básicos, né? O álcool gel está em falta, não é só aqui, né? As farmácias todas estão enfrentando a falta do álcool gel. E o que a gente tem que lembrar, tá? É que o coronavírus ele tem um envelope viral, é lipídico, né? De gordura. Então, qualquer saneante à base de detergente funciona para desinfectar o coronavírus, tá? Então, o coronavírus ele não escolhe marca de detergente. Sim. Vocês podem usar shampoo, sabão, né? Porque, inclusive, os infectologistas recomendam. Por que a gente usa o álcool em gel, né? Porque ele está mais acessível durante o dia a dia, né? Se eu estou num ambiente externo que não tem lá a pia, não tem o sabão, eu lanço mão do álcool em gel se eu toquei em alguma superfície, tá? O coronavírus ele sobrevive em superfícies por um tempo até bastante prolongado. Então, tocou em superfície, é claro que é recomendável usar o álcool gel, tá? Mas não corre na pia e higieniza as mãos de maneira correta, né? O sabão funciona tanto quanto o álcool gel. Então essa histeria assim atrás do álcool gel é um insumo útil, mas não é fundamental, tá? A água e sabão funcionam tão bem quanto, tá? Para higienizar. Segundo isso que o Tomás estava falando do supermercado, né? A Itália, que é onde a gente está vendo cenários talvez para o nosso conhecimento mais dramáticos, né? Eles estão liberando a ida ao supermercado até 3 vezes na semana. As pessoas entram em grupos de 5, tá? E é feita uma fila com um distanciamento de 2 metros entre as pessoas para entrar nos supermercados, que é um vírus de contato, né? Então não faz sentido algum as pessoas se aglomerarem nos supermercados, disseminando ainda mais o vírus, né? Se a gente não tem transmissão comunitária, tendo esse tipo de atitude de ir para aglomeração, ir para o supermercado, se debater lá para comprar cesta básica, só vai aumentar a nossa possibilidade de contágio, né? Como eu falei, nós temos um cérebro que tem que ser usado nesse momento. Se não deve ser feito se devem ser evitados os aglomerados populacionais, não adianta sair todo mundo correndo para ir para o supermercado. Principalmente os grupos de risco, tá? Então, assim, pacientes idosos, pacientes com comorbidades, não devem ir ao supermercado. Como eu falei, deixem essa tarefa para os menos suscetíveis, tá? Pessoas aí na faixa de 20 a 49 anos, que vão adoecer menos, deixa para essas pessoas ir no supermercado na necessidade de ir ao supermercado, tá? Uma questão bastante importante nesse momento é evitar essa histeria coletiva, assim, de ter que fazer tudo agora, né? Como eu falei, tem que ser tudo feito com ponderação. O Alex colocou na pergunta ali, né, da diferença de temperatura, tá? Como eu falei, é um vírus novo. A gente não tem
uma ideia de como esse vírus vai se comportar. Essa talvez seja a melhor notícia que eu vou dar hoje aqui, né? Mas enfim, a gente não tem uma noção de como o vírus vai se comportar em temperaturas mais elevadas. A gente viu disseminação do vírus em países quentes, né? Singapura e Taiwan são países quentes e lá teve disseminação do vírus também, né? Mas assim, o que preliminarmente a gente vê, e a gente não tem como dizer se isso é alguma vantagem ainda ou não. Isso que eu vou dizer é uma incerteza, a gente não tem certeza disso. Mas os números dizem o seguinte: quando a Itália tinha 200 casos, eles já tinham 6 óbitos. No Brasil a gente está com 400 casos e um óbito confirmado, um outro em avaliação, tá? Então o vírus talvez se comporte de maneira menos agressiva por causa da temperatura. Isso não é uma certeza. Quanto à troca de temperatura, eu costumo brincar com meus pacientes, durante o inverno a gente atende muito isso, né? Os pacientes vão lá e dizem: doutor, eu peguei um frio aí, peguei uma gripe, né? Gente, o frio não dá doença em ninguém, senão não tinha um esquimó vivo, tá? Pessoa que mora lá na Antártida, vive lá, então ia morrer todo mundo por causa do frio, tá? O que causa as doenças respiratórias é o contato. No inverno, nos meses de inverno, os vírus respiratórios eles têm uma faixa de temperatura em que eles trabalham melhor, né? É como o eletrodoméstico, eu costumo usar esses exemplos simples, a coisa não é tão simples assim, mas é pra gente entender, né? Eu compro lá uma geladeira, tá? Quando eu olho o manual da geladeira, tá escrito lá que aquela geladeira ela funciona melhor de 5 graus até 45 graus, 50 graus, né? É a faixa de temperatura em que o eletrodoméstico trabalha melhor. Os vírus eles também têm isso, eles têm faixas de temperatura em que eles multiplicam mais, em que eles infectam mais. Os vírus respiratórios eles infectam mais em temperaturas mais baixas, tá? Esse é um padrão, mas a gente não tem certeza disso em relação ao coronavírus. Isso é objeto ainda de estudo, tá? O frio não dá doença em ninguém, o que dá é o contato, né? No frio o que a gente faz? A gente fica mais recluso, a gente fecha a janela, né? A gente procura mais os aglomerados fechados, os lugares fechados para se proteger do frio. Então é normal que as pessoas fiquem a uma distância menor e aí, né, os fômites, como a gente diz lá, a saliva, né, os perdigotos, eles acabam contaminando as pessoas pela proximidade. O que causa uma pessoa gripada é uma outra pessoa gripada que passou influenza para ela, tá? Então a mudança de temperatura faz com que a gente fique mais recluso e isso faz com que a gente tenha contatos pessoais, muitas vezes dentro de casa até maiores, né? Em ambientes fechados. Isso é o que a gente tem pedido para evitar, deixar sempre os ambientes bem abertos, bem arejados, para não ter contato, né? O contato é o problema, a transmissão por gotícula é o problema, não é o frio em si, tá? Eu brinco isso porque as pessoas veem, tal. Então não devo me proteger do frio? Sim, deve, como eu falei. A temperatura elevada faz o vírus trabalhar de forma mais devagar, tá? Então depois de doente, óbvio, a gente deve se proteger do frio. Mas o frio não dá isso, o que dá isso é o contato e é a proximidade das pessoas no frio, tá? A rinite, doutor, algumas pessoas estão fazendo a pergunta para nós. A rinite, ela também entra no grupo de risco ou não? Pessoas que têm rinite? Não, rinite a princípio não, tá? Não se sabe, tem muitas coisas que não se sabem direito ainda porque é um vírus novo. Então se eu uso algum tipo de corticoide para tratar a rinite, sim, isso configuraria uma imunossupressão medicamentosa pelo uso do corticoide, e aí sim, aí eu tenho que me cuidar um pouco mais quanto ao contágio, né? Mas a rinite especificamente não, tá? Pessoal, para nós levar a bom termo essa crise que está instituída no país, essa pandemia, e nós aqui no nosso mundinho, aqui em Triunfo, depende mais de vocês do que de nós. E é só uma questão de, né, doutor? Com certeza. Cuidado, é isolamento mesmo, sabe? Ficar em casa, se não tem urgência de sair de casa, fique em casa. Se vocês olharem a televisão, os noticiários, as cidades grandes, totalmente vazias, não é de graça. Lá, essas cidades ainda são países bem mais desenvolvidos que o nosso e estão passando por tudo isso que vocês estão vendo
nos jornais. Então nós temos que se prevenir, pega essas orientações que foram dadas aqui para vocês, com todo carinho, fique em casa, se não ande na rua, até passar esse pico, né, doutor? Sim. Né, que presume-se que seja no máximo 20, 30 dias, né, o pico dela, né? Acha-se que será isso, né? A gente também não tem certeza. Mas então, vocês têm que proteger os seus filhos, seus pais, né? Se não tem urgência em fazer qualquer coisa, não faça. Sim, Opte por não fazer. Não vá nos postos gratuitamente. Não venha no postão por consultas eletivas. Porque se vocês vierem, o médico vai atender, tá? Mas não é isso que a gente quer proteger vocês. Nós estamos falando isso e vocês sabem que a gente tem as especialidades aqui. Vocês sabem que o Dr. Stefano, se vocês forem no posto, lá ele vai atender. Mas não é isso que a gente quer no momento, não é, doutor? Na verdade, o que a gente quer é justamente isso que eu expliquei, acho que aqui durante todo o vídeo, né? Que a gente haja com estratégia, com inteligência, né? Então, as pessoas que não têm essa necessidade absoluta de ir na unidade de saúde, né? É óbvio que, né, a pessoa tá com uma apendicite. Ninguém vai negar o atendimento por um outro motivo. Agora, é racionalizar, né? Eu preciso lá ver se o médico me pediu aqui uns exames para eu ver se o meu colesterol estava alto, tá? Essa condição pode esperar esse tempo, né, passar. É óbvio que a gente deve procurar incentivar hábitos saudáveis, mas os tempos são difíceis, os tempos são de enfrentamento de um inimigo que a gente não vê, que a gente não conhece tudo, que a gente não sabe o que ainda está por vir. Então é bem estratégia de guerra mesmo. A gente está passando por uma guerra, é um inimigo desconhecido, perigoso, e então a gente só ganha isso usando estratégia. Não tem outra maneira de enfrentar um perigo desse, que por enquanto não tem tratamento específico, que por enquanto não tem vacina. É estratégia, né? E a gente orienta também as pessoas que fazem festas, enfim, todo tipo de reunião grande, como shows, enfim, rodeios, tiro de laço, que suspendam essas atividades, né, para não haver acúmulo de pessoas, aglomeração, né, suspendam e esperem o momento propício para fazer isso. A Secretaria de Saúde vai manter vocês sempre informados, tá? O prefeito Murilo está muito sensível em relação a esses fatos, e está com toda a prefeitura, toda a sua equipe engajada, não só a Secretaria de Saúde, né? Foi formado um gabinete de crise e o médico responsável, né, ficou estabelecido, vai ser o Dr. Stefano, né, que vai nos assessorar tecnicamente, né, e prestar todas as informações que vocês precisarem. E isso a gente vai, durante a evolução, será, né, doutor, será com certeza, dado mais alguns recados. Daqui a pouco, né, descobriram a cura, daqui a pouco chegou uma vacina, tudo vocês serão colocados a par. Quem tem pressão alta está no grupo de risco ou não, doutor? Está. Quem tem pressão alta? Sim. A gente recentemente foi publicado uma coorte da China, tá? Foi, na verdade, descrito o perfil de 1.099 pacientes de Wuhan, né? Que foi a cidade lá, epicentro, onde começou a pandemia, tá? E o que se viu do perfil desses pacientes, que os que eram hipertensos internaram mais, tá? Mais até do que os diabéticos. Como eu falei antes, tem umas controvérsias acerca dos receptores de uma enzima, que é a enzima conversora de angiotensina, tá? Então, os pacientes hipertensos, em decorrência do tratamento para hipertensão, eles podem expressar mais esse receptor. Podem não, eles expressam mais esse receptor da
da enzima conversora de angiotensina que está presente no epitélio respiratório. Essa coorte é uma observação, tá? A Sociedade de Cardiologia do Brasil, Sociedade Europeia de Cardiologia, eles não têm nível de evidência ainda suficiente para recomendar a suspensão desses tratamentos da hipertensão, tá? Isso a gente quer deixar bem claro. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já se posicionou firmemente que como essa classe de medicamento ela diminui sabidamente mortalidade cardíaca, na insuficiência cardíaca, na hipertensão, que não se suspenda, tá? Existem estudos em andamento para nos dizer se esses medicamentos podem predispor de fato a um desfecho pior ou melhor na Covid-19, tá? Por enquanto não tem evidência para suspender, então sem alarde nesse sentido, os pacientes que internarem, que ficarem graves, vai ficar a critério do médico assistente a suspensão ou não dessas medicações, tá? Em relação aos antitérmicos que o Tomás estava falando, também na Europa ainda não se tem evidência de que algum antitérmico seja pior ou melhor. O que a gente tem, gente, são observações, tá? Alguns médicos da Itália levantaram essa hipótese de que o ibuprofeno pudesse piorar o desfecho dos pacientes com Covid-19. Também o ibuprofeno, tá? Assim como alguns outros anti-inflamatórios, ele faz aumentar a expressão desse receptor do epitélio respiratório, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina, tá? Que o vírus usa para entrar no epitélio respiratório, tá? Ele usa a espícula viral do coronavírus, ela liga nesse receptor que como se fosse a porta da célula do epitélio respiratório por onde o coronavírus entra, tá? Então, ligando pacientes que têm mais expressão desse receptor, em teoria, poderia existir postula-se, né, que possa existir algum prejuízo, tá? Mas não foi feito nenhum ensaio clínico a respeito disso, então, por enquanto, também a recomendação é avaliar caso a caso, tá? Muitas vezes a gente sabe que alguns vírus não se comportam bem com alguns medicamentos. Eu posso citar a aspirina e o vírus da dengue, né? A gente já sabe que a aspirina tem uma tendência hemorrágica, quem tem dengue não pode usar, né? A gente ainda não tem essa certeza para o SARS-CoV-2, tá? No momento também, como o Tomás falou, essas coisas são diárias. Ontem saíram informações que a gente não sabia do dia anterior, né? Então essas coisas estão mudando dia a dia. Pode ser que a gente venha aqui e daí restrinja isso no momento que chegar a evidência disponível. Só que a medicina em 2020, ela não está mais sujeita a achismos, né, gente? Hoje a gente tem, para lançar uma vacina no mercado, ela passa por testes de laboratório, passa por teste de segurança, passa por teste de eficácia. Então, né, a opinião de especialistas hoje em dia conta pouco. O que a gente precisa é a segurança nas informações. Então, por enquanto a gente está, não se tem certeza disso, a recomendação é avaliar caso a caso. Uma outra coisa, antes que tu pergunte, Alex, eu ia me esquecendo de falar do hospital, do nosso hospital. Nós temos, estamos preparados e dando uma melhorada ainda para alguns casos que, se porventura aparecer, com gravidade. O que a gente pede? A mesma coisa que a gente está pedindo no nosso sistema de saúde aqui do município, a gente pede para o hospital. Não vamos se enfiar todo mundo dentro do hospital, gente. Não fiquem por qualquer coisa, vou no plantão. Não façam isso, sabe? Sigam exatamente as instruções que o Dr. Stefano está dando para vocês. Tá? Se vocês vão lá e estão com uma gripe, daqui a pouco vocês podem vir com o vírus, que é muito pior. Então não vão. Vão se aparecer os sintomas que o doutor explicou aqui. Muitas pessoas estão colocando aqui, secretário, ó. As pessoas estão fazendo aglomeração nos bancos. Lá é o pior lugar que tem. Tudo fechado, não tem janela para circular o ar.
Muitas pessoas aí, o pessoal está concordando aí, é aglomeração. É isso que eu digo. Todos os bancos hoje possuem aplicativos, que a maior parte das pessoas pode fazer suas operações pelo celular, enfim, né? Aí quem não tem, pede para o banco colocar. Gente, no momento agora não é de ir a banco, não é de ir na lotérica, não é de estar socado no supermercado. Eu estou falando português, né? Bem correto, né? Não é de ir em restaurante, os restaurantes que me perdoem, mas evitar, né? Porque tudo é motivo para contágio, tá? Né? Então quem é que diz que os que servem no restaurante não estão, né, doutor, com vírus? A aglomeração. Então vamos evitar, né? O nosso amigo Darlan, que está lá em Fortaleza também, nós estamos indo longe nessa nossa live, quase 300 pessoas ao vivo agora, né? E aqui, ó, hoje aqui em Fortaleza, a cidade com 3 milhões de habitantes, tá tomando as mesmas atitudes que o município de Triunfo com 25 mil habitantes. A gente observa que outras cidades, outras capitais também estão tomando as mesmas medidas que Triunfo está tomando no dia de hoje. Doutor Stefano, eu queria que o senhor repetisse para nós, que muitas pessoas estão entrando agora para nós encerrarmos a nossa live, quase 1 hora nós estamos aqui. Queria que o senhor reforçasse de novo para a nossa comunidade triunfense as precauções. A gente, como secretário, a gente está direto aqui no posto de saúde, direto em contato com o secretário Álvaro Tomás. Qualquer informação a gente vai estar passando para a nossa comunidade triunfense. Não vão atrás de boatos, a gente vai estar dizendo tudo o que está acontecendo no município. Se tem caso confirmado, se tem algum caso suspeito, é só conferir no Facebook. A gente vai estar trazendo todas as informações, final de semana, de dia, na noite, para a nossa comunidade triunfense. Doutor, queria para nós encerrarmos essa nossa live, então, o senhor falasse para a nossa comunidade, explicasse um pouco para a nossa comunidade o que a comunidade deve fazer e se prevenir. Na verdade, o que a gente já reforçou, né, aqui durante a live é isso, é evitar aglomeração, fazer um distanciamento social, tá? Adiar aqueles compromissos que a gente sabe que pode adiar. Se tem como trabalhar de casa, as empresas do município se sensibilizarem agora que o que der para fazer em casa, vamos fazer em casa, né? Evitar a aglomeração das pessoas nos centros de saúde, né? Realmente procurar o serviço de saúde se tiver com febre, com curva térmica ascendente principalmente, né? É aquela história que eu expliquei, termômetro, 5 minutos ali, o termômetro de mercúrio embaixo da axila, temperatura axilar maior do que 37,8, numa outra medida a pessoa mediu de novo, a temperatura está mais alta do que isso, né? É sinal que está piorando, que a curva térmica está subindo. Nessa situação, procurar o atendimento de saúde. Se a pessoa sentir falta de ar, né? Se tiver um desconforto respiratório, ouvir um chiado na respiração, né? Essas coisas todas, sim, as pessoas devem procurar o serviço de saúde, porque isso indica maior gravidade, tá? De novo, o sistema de saúde do município está se organizando para enfrentar essa pandemia. As pessoas estão atentas, não tem ninguém brincando no município, não tem ninguém dormindo, né? As pessoas estão bastante preocupadas com essa emergência mundial. E como eu repeti antes, né? Nós temos o privilégio de ter um cérebro pensante, o vírus não tem esse cérebro, então a gente pode ganhar do vírus usando estratégia, né? Dando ouvidos a quem tem experiência com isso. Então os infectologistas são as pessoas indicadas a nos repassar informação. Os infectologistas já trabalharam em epidemias ao longo da história, enfrentaram isso, passaram por isso. Os cientistas desenvolveram vacinas, desenvolveram medicações. Está em curso estudos da vacina. Na verdade, existe uma guerra no mundo hoje para saber quem vai lançar a vacina primeiro, né? Tem medicações sendo estudadas. Então, ninguém está brincando com essa questão de saúde que é bastante séria. O que a gente está pedindo para a população nesse momento é o distanciamento social, tá? A gente sabe que o que a gente chama o lockdown, né, a parada completa das atividades,
ela é muito complicada. E isso a gente também, por experiência em outras epidemias, a gente sabe que isso não tem, que as quarentenas elas não duram para sempre, né? As pessoas em quarentena elas não conseguem permanecer em quarentena por um período indeterminado por muito tempo, tá? E alguns infectologistas, epidemiologistas, eles consideram que isso também não é nem adequado, né? Por quê? Porque as pessoas vão se expor ao vírus, como eu falei, 80% das pessoas não vão chegar a internar. E ainda existe um tema que é controverso, mas a gente acredita que quem se contagiar vai criar imunidade, né? E essa imunidade pode desenvolver uma barreira protetora para aqueles suscetíveis. O recado que eu acho que tem que ficar é para os suscetíveis, né? Então os idosos, pessoas acima de 60 anos, com comorbidades, as pessoas mais do que as outras têm que se precaver, têm que se resguardar nesse momento, tá? Evitar o contato social e o isolamento, tá? A chave dos países que estão tendo números melhores frente a essa epidemia é o isolamento, né? Países que testaram amplamente a população e que fizeram isolamento estão tendo menor mortalidade. Então, aqui como o secretário falou, os insumos estão difíceis, né? Tanto os testes quanto os equipamentos de proteção individual, quanto o álcool em gel, tudo isso está complicado, né? O mundo inteiro está passando por uma dificuldade na distribuição. É só vocês terem ideia de que a China parou, né? E a China é a grande distribuidora mundial desses insumos, né? Então isso atrasou, não foi só para Triunfo, não é culpa do secretário de Triunfo, né? Essa crise é geral, a crise de insumos ela é global. Então o que a gente pode fazer nesse momento é o distanciamento social, né? E o isolamento. Então assim, a pessoa tem que ter responsabilidade, né? Se não consigo, porque acho que está numa faixa fora dos grupos de risco, com a mãe, com o pai, né? Com uma pessoa na casa do lado ali que usa corticoide, que usa que está em tratamento para o câncer, né? Então vamos pensar no próximo nessa hora e evitar esse contato. Tá? As pessoas que estão fazendo medicamento no hospital, uma boa pergunta chegou para nós agora, continuam fazendo normal ou tenta evitar? Se é imprescindível, sim, né? Por exemplo, tem algumas medicações que são feitas endovenosas, né? Isso não tem como a gente infringir uma outra norma sanitária, pedir para o vizinho aplicar, porque aí a gente vai estar colocando aquela pessoa em situação de risco, né? Então, se é imprescindível, com certeza, né? Agora, eu tô indo lá no hospital daqui a pouco para trocar um curativo, né? Essas coisas a gente vai, como eu falei, a gente vai combinar em reunião, mas essas coisas não são imprescindíveis, então evitar esses aglomerados nesse momento para não aumentar o contágio, né? Sim. Secretário Álvaro Tomás, muitas pessoas fazendo a pergunta para nós aqui, esperando a resposta, né? A Secretaria de Saúde e a Prefeitura já entrou em contato com responsáveis pelo polo petroquímico? Muita gente que é daqui da cidade trabalha lá, um local também extremo de risco, pois tem contatos com estrangeiros e pessoas de outras cidades. Sim, o polo já tem, já adotou também o que a gente está adotando aqui, só que o que a gente pode fazer para o polo petroquímico, Alex, é sugerir. São empresas privadas, né? A gente sugere. Só que eles estão tomando as atitudes, gente que a gente já sabe que gente que foi viajar para fora do estado, para fora do país, estão ficando em casa e não estão indo para as empresas, estão trabalhando de casa. Sim. Né? Então eles já tomaram algumas atitudes lá. Então a empresa, lá, o senhor já falou com o pessoal do polo petroquímico, orientando também, né? Sim, claro. Cabe também à empresa se conscientizar também, né? Não é a empresa também, né? Não temos como obrigá-los a fazer, mas a gente sugere. Né? Sim. Olha, quero agradecer a todos que estiveram na nossa live agora pela manhã, agradecendo toda a comunidade triunfense,
principalmente, agradecer ao Dr. Stefano, nos receber aqui em 1h05 de entrevista, ao secretário Álvaro Tomás, e todas as informações nós vamos estar ao vivo trazendo para vocês no Facebook. Lembrando, não tem nenhum caso aqui em Triunfo confirmado ou suspeito até o momento. Secretário. Olha, eu gostaria de agradecer ao Alex por se disponibilizar. A comunidade que agradece o esclarecimento. E agradecemos a todos que participaram dessa live e pedimos a todos que sejam multiplicadores do que escutaram aqui, das instruções dadas pelo Dr. Stefano. E vamos tentar cumpri-las, né? Vamos fazer esse esforço, vamos nos dar as mãos, vamos vencer essa crise, mas para isso acontecer a bom termo, todos têm que participar, e não só o sistema de saúde. Todos têm que fazer a sua parte. Muito obrigado. Doutor, novamente, muito obrigado pelo esclarecimento. Na próxima semana, Tomás, a gente pode voltar de novo, fazer ao vivo, aqui trazendo mais informações para a nossa comunidade. Não, até vou te sugerir, assim, ó, aí depois tu combina com o Dr. Stefano. Sim. Tá? Que tu, toda vez que para ir te atualizando a nossa população, tu pegue os dados com ele, que ele vai fazer parte do sistema, né? Tá? E ele, ninguém mais avalizado que ele, né? Sim, tá? Então vamos tranquilizar a nossa comunidade. E aí, para não ficar, Alex, assim, Sim. Informação daqui, informação dali, só um dá informação, né? Sim, ficaria mais fácil, né? Porque a comunidade, às vezes o pessoal fica, 5 casos aqui, 10 lá. Não tem nenhum caso, não tem nenhuma suspeita até o momento no município de Triunfo, doutor. Tranquilizar o pessoal. Não, na verdade, vamos corrigir. Duas suspeitas. Duas suspeitas. Isso, existem 2 casos suspeitos, tá, que estão aguardando a coleta dos resultados. Os pacientes, o estado clínico eu não teria como dizer, não me informei ainda nesse momento, tá? Porque essas coisas estão sendo avaliadas dia a dia, tá? Só para mais um pitaco no que o Tomás falou aqui, eu não me aguento quem eu atendi, né? As pessoas sabem que eu sou um péssimo contador de piadas, só conto piada fraca, mas o Tomás falou, vamos dar as mãos, vamos dar os cotovelos agora, gente, nada de dar as mãos, tá? Eu não me aguento em contar piada fraca, eu tenho que contar, tá? Mas é isso, eu acho que tudo que tinha que ter sido passado foi passado, agradeço o pessoal da secretaria aí, tá? E vamos usar a inteligência, vamos usar a estratégia, tá? Tudo isso que foi dito aqui hoje estará na página da prefeitura, né, que a nossa empresa de comunicação irá colocar, e também na página do Alex no Facebook, já estou fazendo propaganda para ti, né, Alex? Tá? Então vocês procurem se atualizar, né? O Alex vai manter vocês todos informados, né? Assim como o nosso setor de comunicação. Vocês não se preocupem, mantenham a calma, tudo vai dar certo. Tá aí. Web TV Portal Triunfo. A nova opção no município de Triunfo.